na segunda parte do raciocínio. Se a vítima, no ato do acidente, não fosse usuária do serviço, a responsabilidade não seria objetiva. O caso que ensejou essa compreensão do Supremo Tribunal Federal foi um caso muito interessante. O motorista de um ônibus de uma empresa concessionária provocou um acidente de trânsito. E esse acidente vitimou dois tipos de indivíduos. Em primeiro lugar, causou prejuízos aos passageiros do ônibus, portanto, aos usuários, sujeitos que estavam dentro de uma relação jurídica de direito público, um vínculo de prestação de serviço entre o concessionário e o usuário. Mas o acidente causou danos também a motoristas de carro, que no momento do evento lesivo não tinham uma relação de direito público com a empresa concessionária, não eram usuários, eram terceiros não usuários. E aí, o STF firmou esse entendimento. Em relação a terceiros não usuários, a responsabilidade seria subjetiva da empresa concessionária. Então, o passageiro seria indenizado pela teoria objetiva, o terceiro não usuário pela teoria subjetiva. Esse entendimento movimentou a questão na seara doutrinária. E muitos autores manifestaram uma preocupação com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Uma preocupação, visualizando injustiças práticas na diversidade das soluções técnicas, dependendo da qualidade da vítima. Muitos se manifestaram, sugerindo que não seria correto indenizar pela teoria objetiva o usuário e pela teoria subjetiva um terceiro não usuário, se os dois foram vítimas exatamente do mesmo evento lesivo. Mas atenção mesmo para uma super ultra novidade. Há algumas semanas atrás, a opinião do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade dos concessionários foi modificada. Há pouquíssimo tempo atrás, coisa de dias, algumas semanas, o STF voltou atrás nesse entendimento adotado nos últimos 3 anos. O caso foi um caso que eu usei na chamada de abertura do programa de hoje. O motorista de uma empresa concessionária de ônibus dirigia o veículo em uma estrada. E um sujeito empurrava sua bicicleta na lateral da via. O motorista do ônibus, sem perceber, terminou atropelando esse indivíduo com a sua bicicleta. Bem, a família entrou com uma ação de indenização na Justiça, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, invocando o entendimento majoritário da doutrina, de que a responsabilidade seria objetiva, mas as primeiras instâncias da Justiça aplicaram aquela visão que o Supremo vinha adotando nos últimos 3 anos, dizendo, não, no ato do acidente, esse sujeito com a sua bicicleta não era um passageiro, não era um usuário. Perante esse indivíduo, a responsabilidade da empresa não é objetiva, é subjetiva. Mas, ao decidir esse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre o tema. E voltou a entender, alinhado com toda a doutrina, que não importa a qualidade da vítima, a responsabilidade do concessionário de serviço público será sempre objetiva. Não importa mais se a vítima é usuário ou terceiro não usuário.
sofreu um prejuízo durante a prestação de serviço público, a responsabilidade do concessionário é uma responsabilidade objetiva que não depende da demonstração de culpa ou dolo. E sabe por quê? Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição fala que os danos causados a terceiros, e quando a Constituição fala terceiros, ela não está diferenciando entre terceiros usuários ou terceiros não usuários. Apenas fala isso, danos causados a terceiros. Como a Constituição não diferenciou a qualidade do terceiro, não importa a característica, o status da vítima. Havendo prejuízo no exercício da prestação de serviço público, a responsabilidade do concessionário será sempre, em todos os casos, objetiva. Cuidado com isso, hein? Isso vai cair na sua prova com certeza absoluta. É isso. Então, vamos para o segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor, eu quero responder a sua dúvida sobre o nosso tema de hoje. Fique por aí, você não é louco de perder a continuação do nosso programa. Até daqui a pouquinho, fica aí, hein? Chegamos então ao segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor. Nessa parte que eu adoro, eu vou responder a sua dúvida sobre o nosso assunto de hoje, sobre concessão de serviço público e responsabilidade do Estado. Vamos então passar para a primeira pergunta, está lá na tela. Professor Maza, a responsabilidade dos concessionários é objetiva perante terceiros não usuários? Olha que pergunta boa. Essa pergunta eu respondi agora há pouco e mexe com a nova compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade dos concessionários de serviço. Você lembra como que é a resposta? O Supremo Tribunal Federal, algumas semanas atrás, é coisa aí de pouquíssimos dias, mudou o entendimento a respeito desse assunto. Agora, a responsabilidade dos concessionários é sempre objetiva, não importando o status, a qualidade jurídica da vítima. Você lembra que eu comentei? Até algumas semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal variava a compreensão sobre o tema a partir do status jurídico da vítima. O status jurídico da vítima. Se a vítima fosse, no ato do acidente, usuária do serviço, a responsabilidade seria objetiva. Mas se fosse terceira, não usuária, a responsabilidade seria subjetiva. Você lembra do caso que ensejou essa divisão de compreensão no STF? O caso foi do motorista de um ônibus de uma empresa concessionária que bateu o veículo e vitimou passageiros e outros motoristas. Em relação ao passageiro, a responsabilidade era objetiva, em relação aos outros motoristas, era subjetiva. Agora mudou. Agora o Supremo Tribunal Federal considera que a responsabilidade será objetiva em qualquer caso. Em relação a usuários e em relação também a terceiros não usuários. Você lembra por quê? A justificativa está no próprio texto do artigo 37, parágrafo 6º. Ao tratar desse assunto, o Constituinte disse sobre danos causados pelo concessionário a terceiros, sem diferenciar se o terceiro seria um usuário ou um não usuário. Por causa disso, o Supremo Tribunal Federal voltou a se alinhar na posição da doutrina majoritária, considerando sempre objetiva a responsabilidade do concessionário. Legal? Tranquila essa? Caiu na sua prova, você vai acertar. Vamos para a próxima pergunta? Está lá, vem para o Maza aqui, ó, na tela. Professor Maza, pode ocorrer do poder público configurar como concessionário de serviço? Gente, a pergunta é muito interessante e mexe com um assunto difícil. O poder público pode figurar como concessionário de serviço público? Olha só, são casos raros, eu diria até raríssimos.
em que o poder público, por exemplo, uma autarquia,